Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. E mesmo fazendo culto de manhã, agora sempre, eu ainda quero falar capítulo 5 essa noite. Força do hábito, depois de tantos anos. Gálatas 5, apenas 3 versículos essa manhã. Versículos 19 a 21. Gálatas 5, a partir do versículo 19 até o versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu gostaria de ler também esse mesmo texto, você pode só ouvir, numa paráfrase feita por Eugene Peterson na Bíblia A Mensagem. Olha como ele faz a leitura desse texto. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável. Temperamento descontrolado, incapacidade de amar e ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Vícios incontroláveis, tristes paródias da vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos uma vez mais diante da Tua santa palavra. E é com temor e tremor que nós nos aproximamos dela. Temor e tremor porque nós reconhecemos a nossa humanidade. Nós reconhecemos a nossa pequenez. Nós reconhecemos a nossa incapacidade de fazer o que é certo. Nós reconhecemos como a nossa natureza caída, ela vai contra tudo aquilo que é a Tua vontade, os Teus princípios e os Teus propósitos. Mas nós somos cheios de temor, porque também nós reconhecemos que sobre nós foi derramado o Teu Espírito. E agora o Senhor nos permite viver uma vida que sem esse Espírito Santo jamais seria possível ser vivida. Então, que por esse Espírito o Senhor nos instrua e nos faça obedecer a Tua palavra, sendo transformados por aquilo que o Senhor tem a dizer. Assim é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é, ao menos na minha opinião, sem sombra de dúvidas, o texto mais pesado da carta de Paulo aos Gálatas. Eu acho que esse é o tipo de texto que pregador algum quer pregar. Eu acho que esse é o tipo de texto que a gente olha e a gente passa assim... Será que não dá para simplesmente assim passar direto? É desconfortável de falar, é desconfortável de ouvir. Por quê? Porque todos nós sabemos que nós somos essencialmente pecadores. Todos aqueles que foram expostos ao Evangelho já reconheceram: sou um pecador. Isso significa que nós afirmamos, nós não negamos mais, que nós temos uma natureza pecaminosa. Isso significa que nós reconhecemos que essa natureza ela deseja essencialmente tudo o que é contrário à vontade de Deus. Então, se você teve algum contato com o Evangelho, se você tem uma caminhada com Cristo, você não tem dificuldade em dizer: ok, eu sou pecador, mas a humanidade é pecadora. Embora isso seja verdade, e embora isso já seja um senso comum nas nossas comunidades, dizer que somos pecadores é uma coisa. Afirmar a condição pecaminosa da humanidade é uma coisa. Agora, ser específico em relação ao pecado
é muito mais desafiador. Aqui o Paulo ele vai dar nome para o pecado. Ele vai trazer uma lista e diante dessa lista ele vai expor e escancarar diante dos nossos olhos o que significa uma vida regida pela carne. Porque lembre-se que na semana passada nós vimos o que significa viver pelo Espírito. E na próxima semana, se Deus assim permitir, todos estivermos aqui, ele vai falar de novo qual é o fruto do Espírito, ou seja, quais as evidências de uma vida regida pelo Espírito Santo. Mas aqui, para que nós possamos compreender qual é o resultado de uma vida que não é guiada pelo Espírito Santo, ele vai trazer essa lista extremamente pesada e desconfortável. E eu gostaria que você pensasse nessa lista. A gente vai fazer uma divisão em 4 categorias desses pecados. Primeiro, ele vai falar dos pecados sexuais. Segundo, ele vai falar dos pecados que nós vamos chamar de pecados religiosos. Outros teólogos já chamaram assim também. Terceiro, ele vai falar dos pecados interpessoais. E quarto, ele vai falar do que nós vamos chamar de pecados sociais. O que o Paulo vai mostrar é que uma vida regida pela carne, ela pode levar aos pecados sexuais, ou seja, os pecados que nos afetam, que nos degradam como seres humanos. Os pecados religiosos são aqueles pecados que afetam não apenas mais a relação com nós mesmos e a degradação ética e moral do ser humano, mas afeta a nossa relação com Deus. Os pecados interpessoais, ou seja, uma vida regida pela carne, afeta a nossa relação com o próximo. E os pecados sociais afetam a nossa relação com tudo o que está ao nosso redor. É importante compreender algumas coisas sobre essa lista. Ela não é uma lista fechada. Então, se tiver algum espertinho que olhar para essa lista e falar: mas o que eu cometo não está na lista, então está tudo bem. Não pense assim. Essa é uma lista que vai exemplificar, mas não esgotar, o que significa uma vida regida pela carne. Ou seja, ela não tem o propósito de listar todos os pecados, senão, meu Deus do céu, essa lista seria muito maior. É por isso que no final ele diz, e coisas semelhantes, ou seja, e a lista segue. E a lista segue. Não é porque não foi citado aqui que não é uma ofensa a Deus. Então, o propósito é simplesmente nos trazer uma ideia do que significa uma vida vivida pela carne. Uma outra coisa importante antes da gente ir para o texto, é que isso daqui não é um gabarito. Isso é muito importante. Você não olha para essa lista, assim como você não vai olhar para a lista do Espírito na próxima semana e pensar, na lista das obras da carne eu só cometo 5 dos 15, então estou bem, tenho 10 de crédito. Não é essa a proposta do Paulo. E eu falo isso com um certo bom humor, mas isso é seríssimo. Perder isso de vista é não compreender esse texto. Tá? Ou, por exemplo, olhar lá para aquilo que a gente chama equivocadamente de frutos do Espírito, e a gente fala, eu tenho 6 dos 9 frutos. Primeiro que não existe frutos do Espírito, existe fruto, singular, ou você tem ou você não tem. A gente fala melhor sobre isso semana que vem. Porque às vezes a gente olha e fala, então amor eu tenho, mas domínio próprio já não tem. Então você não tem, amigo. Ou sua vida é regida pelo Espírito, diante de todas aquelas manifestações, ou ela não é. Ou ela é regida pela carne. Então, não existem ter algumas obras da carne. Porque, como nós já vimos, Cristo nos chamou para a liberdade. Mas, como John Stott afirmou, a liberdade cristã é a liberdade do pecado e não a liberdade para pecar. Texto importantíssimo, extremamente oportuno, sobretudo nos tempos em que vivemos. Eu vejo as notícias, eu vejo as indagações de pessoas honestas, eu vejo as dúvidas de cristãos que de fato trazem suas angústias de alma, de conduta, e falam, mas Diego, não é possível que isso não seja adequado, não é possível que eu serei punido por isso. Bom, é possível. É possível. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa cultura e a nossa sociedade são regidas hoje por um mantra. E eu tenho que tomar até cuidado a maneira como eu conduzo isso, mas um mantra de uma pretensa tolerância, que na verdade nada mais é do que uma libertinagem
essencialmente contrária à vontade de Deus. Não importa o que a cultura e a sociedade digam que é normal. A palavra de Deus continua imutável. Sempre foi, é e sempre será. Ela, como os reformadores afirmavam, ela é nossa regra de vida e prática. Não importa que a nossa cultura e sociedade digam, mas todo mundo faz, é normal para todo mundo. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Então vamos ao texto. Versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas. Primeira coisa que a gente tem que observar, o Paulo está dizendo, é fácil identificar uma vida regida pela carne. As obras da carne são manifestas, as obras da carne são perceptíveis a olhos nus. Não é necessário ter muito discernimento espiritual para perceber o que é uma atitude do espírito e uma atitude da carne. Qual é a única distinção? Aquele que recebeu em si o Espírito Santo de Deus, o que nós vamos chamar de aquele que é salvo, é muito claro. Aquele que não recebeu o Espírito Santo de Deus, através da maneira como ele vive, ou seja, aquele que não é salvo, Paulo está dizendo, isso também é muito claro. Não é uma coisa nebulosa. Porque, veja, às vezes nós podemos olhar para um texto dos evangelhos que diz, não julgueis para que não sejais julgados. Mas naquele texto, Jesus está falando, não julguem a motivação de ninguém. Não julguem o coração de ninguém, porque isso não cabe a nós. Mas é no mesmo texto, e o pessoal esquece de ler o resto. No mesmo texto, Jesus vai dizer, julguem a árvore pelos frutos. Ou seja, você não pode julgar o que está no coração de alguém. Você não pode julgar a motivação de alguém. Mas pela maneira como ela conduz a sua vida, ou seja, pelos frutos que são produzidos, você diz que tipo de árvore aquela árvore é. Porque Jesus vai afirmar uma boa árvore dá bons frutos, uma árvore ruim dá frutos ruins. E aí ele afirma de modo ainda mais óbvio e contrário, uma árvore boa não dá fruto ruim, uma árvore ruim não dá fruto bom. Faltou ele falar, entendeu? É claro como cristal. As obras da carne são manifestas. E não há discussão quanto a isso. Então, primeiro, os pecados sexuais. O primeiro da lista é a imoralidade sexual. E eu ia falar das obras da carne e do fruto do Espírito, mas quando eu fui analisando esse texto, eu falei, não dá. A gente tem que entender o que esse texto está falando. Então eu quero te dar uma ideia específica de o que cada expressão significa, e eu fui aos textos originais, eu voltei ao grego, eu falei, eu preciso entender esse negócio. Imoralidade sexual, do grego porneia. Te lembra alguma coisa? Porneia, o mesmo radical de pornografia. Porneia é uma expressão abrangente. Não é, por exemplo, apenas no que diz respeito ao adultério. Tá? Uma outra tradução possível de porneia, talvez você tenha uma tradução mais antiga, ela diga fornicação. Mas é uma palavra abrangente, ela diz respeito a todo tipo de relação sexual ilícita. Um dicionário online, um dicionário livre, diz o seguinte, é o ato ou efeito de fornicar. Até essa palavra é estranha, né? Ter relações sexuais fora do casamento, como, por exemplo, o adultério. Relação sexual ilícita, ou seja, que é contra uma lei ou uma moral. Sexo entre pessoas solteiras. Pornografia, masturbação. O que é o adultério? Que faz parte da porneia. Todo tipo de relação sexual fora do casamento. Totalmente contrário à palavra de Deus. Não há discussão sobre esse assunto. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. Vocês que são jovens, guardem-se para aquilo que Deus tem para vocês. Não importa, de novo, se a cultura e a sociedade dizem que é normal. Importa que aquele que tem a sua vida regida pelo Espírito Santo não vive mais, como Paulo disse em Romanos 12, amoldado aos padrões desse mundo, mas são transformados pela renovação da sua mente. Eu gosto de uma expressão que diz, eu prefiro o errado certo do que o certo errado. Então, algumas coisas que são certas, a sociedade diz,
Isso é careta. Isso já era. Não importa se todo mundo diz que é errado. Se é certo, pode dizer que é errado, eu continuo com o certo. Melhor do que admitir o certo que é errado. Não, é certo, todo mundo faz. Não, é errado. Não importa quem faça. Então é melhor o errado certo do que o certo errado. Fornicação, sexo antes do casamento. Pornografia. Totalmente compreensível também. É assustadora a estatística. Nós temos psicólogos aqui, então eu tenho certeza que há uma concepção nesse sentido. É assustadora a estatística, não apenas em homens. Em homens isso é maior. Tá? Mulheres, a estatística é cada vez mais crescente. De pornografia, e eu não estou falando de gente que acessa conteúdo na internet tão somente. Eu estou falando de vício em pornografia. É dito que 8 em cada 10 homens. O que significa que numa audiência como essa, sem sombra de dúvida, tem gente viciada com compulsões sexuais no que diz respeito à pornografia. É você saber que é errado, é você saber que você não deve ceder àquilo, mas você não consegue. E me permita fazer uma confissão. Eu já fiz parte dessa estatística. Eu já fiz parte dessa estatística que acessava conteúdo pornográfico, sabia que era contrário a Deus, lutava contra a minha carne e de tempos em tempos me sentia o pior ser humano da face da terra, porque eu sabia que não era aquilo que Deus tinha para mim. Pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, não é algo que faz mais parte da minha vida. Estou sendo transparente com vocês. De repente alguém já te disse, o problema da pornografia é expor demais o sexo. Não, pelo contrário. O problema da pornografia é reduzir o sexo a apenas aquilo. O sexo é uma bênção de Deus. E onde é que ele deve ser vivido? Qual é o único contexto onde o sexo é visto como bênção de Deus? No leito conjugal. Um homem e uma mulher no contexto do casamento. Porneia, dentro disso, nós também poderíamos falar da homossexualidade. Também não há discussão quanto a isso. Desde o início, desde o princípio dos tempos, desde aquilo que é regido pela palavra de Deus e repetido vez após vez, a relação sexual ela acontece entre pessoas do sexo oposto. Um homem e uma mulher. Um homem e um homem, obra da carne. Uma mulher e uma mulher, obra da carne. Mais de 2 pessoas, obra da carne. Mas não tem mas. Não importa o que a cultura diga. Não importa o que a sociedade diga. Importa aquilo que é o princípio da palavra de Deus. Tão importante o Paulo falar dessas questões, e eu disse que era o texto mais pesado e desconfortável. A gente só está começando. Tão importante, porque a cultura na época era completamente depravada. Sexualmente falando, era uma cultura onde não havia padrões, a permissividade era total. Então, se a gente olha para onde a nossa cultura está caminhando hoje em dia, a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou criar meus filhos? Meu amigo, desde que o mundo é mundo, o ser humano é depravado por essência. Desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. E eu ouso dizer, embora as coisas estão escandalosas, me parece que na época de Paulo era pior. Então, nós não podemos aceitar ou ter essa consciência de que, mas hoje no mundo é muito difícil. Meu amigo, lembre-se de Sodoma e Gomorra. Era pior. Era muito pior. Eu não acho que a gente está longe, não. Eu não acho que a nossa sociedade está muito longe daquilo que era Sodoma e Gomorra. Mas qual é a mensagem libertadora de um texto como esse, que parece tão denso, tão pesado e tão desconfortável? É que o Evangelho continua sendo a resposta para as angústias da nossa alma. O Evangelho, a partir de uma vida regida pelo Espírito Santo, continua sendo o padrão de Deus. Continua sendo a resposta para aquilo que eu, por mim mesmo, não consigo vencer. E a gente vai ver, a lista é enorme.
Eu sei que cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe quais são as suas tentações. O Evangelho está dizendo, não desista, porque o Espírito Santo é capaz de conduzi-lo pela vontade de Deus. E essa é a verdadeira liberdade. Segunda expressão, impureza, do grego akatársia, significa práticas e relacionamentos sexuais não naturais. Aqui a lista de exemplos poderia também ser enorme, mas você pode entender o que isso significa. É exatamente o contrário da santidade. Tudo que é impuro é contrário a tudo que é santo. Um exemplo. Eu já conversando e aconselhando jovens, né? Minha mente está pensando muito em jovens, embora isso não diga respeito apenas a eles, mas a todos. Mas pastora, a gente não consumou o ato. A gente só fez algumas coisas. A gente não chegou aos finalmente. A minha pergunta é, você pode me dizer que aquilo que você fez é biblicamente puro e santo? Não. Então é mais uma manifestação da carne. Então é uma obra da carne. A expressão usada aqui, isso é interessante, porque senão parece qual a diferença de moralidade sexual. A expressão aqui que o Paulo usa para a impureza diz respeito muito mais às motivações do que às ações propriamente ditas. Então, é a impureza de pensamento. São as motivações imorais. Não diz respeito tão somente àquilo que você faz, mas o como aquilo que você quer fazer, sendo contrário à vontade de Deus, te corrói por dentro. Essa batalha interna. E eu não estou falando de tentação, aqui eu já estou falando de um passo além, de conceber e alimentar esses pensamentos pecaminosos. Você se lembra da interpretação que Jesus traz para a lei a respeito do adultério? A lei dizia, não adultere. O que Jesus disse? Eu, porém, lhes digo que aquele que desejar a mulher do outro, em seu coração, já cometeu adultério. É isso aqui que Jesus estava dizendo. Impureza. Terceira expressão, libertinagem, ou alguma outra versão vai dizer licenciosidade. Uma expressão que talvez você nunca nem tenha ouvido. Ser licencioso. Essa é pior. E alguns dizem que dos pecados sexuais essa é a pior da lista, porque libertinagem é alguém que está pronto a pecar a qualquer momento. É alguém que estimula a imoralidade sem qualquer restrição, sem nenhum senso de vergonha ou embaraço. É a impureza levada a um estágio de estilo de vida público. Quando você liga a televisão e você pergunta, meu Deus, uma pessoa dessa não tem vergonha de fazer isso? Então, é uma pessoa libertina. E cuidado. Cuidado, porque todos os dias nós somos bombardeados, ou tentamos ser bombardeados. Então, cuidado com o que você consome. Cuidado com aquilo que você está sendo exposto. Cuidado com o que você está expondo à sua família. Porque a nossa cultura ela é tão anestesiada para o pecado que às vezes a gente pode estar assistindo alguma coisa, e vocês me conhecem. Eu sou muito tranquilo, eu realmente me considero o contrário da personificação do legalismo. Mas eu estou falando como alguém que é o pastor de vocês e que ama e que quer proteger a vida de vocês, inclusive contra essa insensibilidade ao pecado. Tem filme, tem série que cristão está vendo que, gente, não convém. Não cabe. Outro dia eu vi uma discussão, sabe, sobre isso. Não, o filme tal, não, mas alguém disse que não é um filme legal. Filme infantil, amigo. Filme infantil incentivando a obscenidade, filme, sabe, animação. E aí eu vi alguns pais falando, pois bem, meu filho não vai ser exposto a isso. E já outros pais pensariam, tudo bem, qual é o horário do cinema? Nós temos que refletir diante dessas coisas. O Lightfoot, um teólogo, ele diz que essa libertinagem é o público e atrevido desprezo pelo decoro. Timothy Keller,
diz que é uma sexualidade descontrolada. Isso se manifesta da maneira como a pessoa fala. Uma pessoa libertina tem uma fala libertina. Isso pode se manifestar na maneira como a pessoa se veste. Tem gente que eu não sei como tem coragem de se vestir do jeito que se veste. E achar que é normal. E achar que é puro. E estar na igreja assim. Não se preocupa, aqui não tem ninguém não. Pelo menos que eu estou vendo assim, né? 20. Idolatria e feitiçaria, pecados religiosos. Primeira idolatria, e aí eu fui num esforço de entender o que o Paulo estava dizendo, porque às vezes a gente fala da idolatria, e tudo bem falar da idolatria nesse contexto de qualquer coisa pode se transformar num ídolo na nossa vida, mas aqui o Paulo acabou com todo o politicamente correto. Aqui o Paulo assim, ele falou, não, acabou. Idolatria aqui só tem duas traduções possíveis. Tá? A ideia é a tentativa de fornecer um substituto para Deus, isso aqui é idolatria, mas as duas traduções possíveis apenas. Primeiro, adoração de falsos deuses. Adoração de imagens, é disso que o Paulo está falando. Qualquer imagem criada pelo ser humano. E você se lembra o que desde a lei, desde os 10 mandamentos, Deus fala como princípio. Êxodo 20, versículos 3 a 5. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Não há qualquer outra margem para nenhum outro tipo de interpretação. Quando nós nos dobramos a uma imagem criada por homens, isso nada mais é, por mais que seja tradicional, por mais que seja cultural, por mais que seja familiar, nada mais é do que uma vida regida pela carne, que se submete a ídolos visíveis, ao invés de olhar para Deus, que é o Deus invisível, que se manifesta a partir da fé. É por isso que a caminhada com Cristo é uma caminhada de fé. É porque a gente tem que crer sem precisar ver e pegar. Segunda tradução possível, e eu achei interessante essa tradução. Essa idolatria ela também pode ser interpretada como avareza. Nesse caso, a adoração de Mamon. Adoração do dinheiro. Jesus falou sobre isso em Mateus 6. Versículos 19 a 21, ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, versículo 24. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Já que esse texto é sem filtro, eu também o serei. Poucas coisas que eu tenho visto no ministério pastoral são tão comuns quanto cristãos que pensam estar vivendo legitimamente o Evangelho, mas sem perceber são escravos do dinheiro. Talvez esse seja o maior ídolo do nosso tempo, da nossa cultura e da nossa sociedade. Você querer sempre mais, você é escravo do dinheiro. Você não conseguir ajudar ninguém, você é escravo do dinheiro. Você ter medo de perder aquilo que conquistou, talvez você não sabia, mas você é escravo do dinheiro. Você não estender a mão ao pobre. Você não contribuir para que o reino de Deus avance. Você não auxiliar um irmão em necessidade. Você é escravo do dinheiro. Avareza é o oposto de generosidade. Se o Evangelho não te ensinou a ser generoso, e você pode justificar isso de qualquer maneira, você é escravo do dinheiro. O seu Deus é Mamon. Próximo, feitiçaria. Vem do grego farmakia. Te lembra alguma coisa também? Farmakia, farmácia. Tem a ver com isso.
está falando de bruxaria, está falando de magia, mas está falando, interessante, do uso de drogas, do uso de substâncias ilícitas, porque isso vem diretamente com idolatria. Idolatria e feitiçaria, idolatria e farmaquia. Porque no mundo antigo, feitiçaria sempre estava atrelado ao uso de drogas. E não é incomum até hoje seitas que se utilizam de substâncias alucinógenas como parte dos seus rituais. Tem gente que usa cogumelo. Tem gente que... Não é longe, não. Eu descobri que na nossa região tem. Falei, não, para. Sabe, santo daime, aquelas coisas. Então, está aqui na região. Não vou te falar porque vai que você fica curioso. Né? Eu não quero tentá-lo a tal ponto. LSD, ácido. Religiões orientais, você usar um alucinógeno para alcançar uma transcendência. E eles falam, não, faz isso porque você vai ficar mais sensível, mais aberto. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O resultado é que é outra coisa. Então, por isso que a feitiçaria vem em conjunto aqui com a idolatria. Então, veja como o pecado, ele deturpa a nossa relação com Deus. Ele propõe outros meios de se relacionar com Deus que não seja o próprio Cristo. Porque veja que Jesus Cristo ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tudo no singular. Eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única fonte de vida. Ninguém vem ao Pai, e ele não diz ninguém chega e ninguém vai, ele diz ninguém vem. Porque para chegar ao Pai tem que passar por ele. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ele está no Pai, se não for por mim. Idolatria, tentar substituir Deus com imagens criadas, feitiçaria, todo esse abuso de substâncias. E aí a gente chega nos pecados interpessoais. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Nesses eu vou passar um pouco mais rápido. Ódio, motivação interna, desejando mal de alguém. Discórdia é a competição, é a rivalidade, é olhar para o outro, sabe, como sempre alguém que está contra você. Já conheceu gente assim, que vive na discórdia? É gente amarga, é gente que não consegue olhar para o outro como um parceiro, só consegue olhar para o outro como um competidor, seja na família, seja nos negócios, seja em tudo. Todas as relações elas são vividas num contexto não de parceria, mas de constante competição. Ciúmes. Né? Ciúmes que ainda não é inveja. E ciúmes, que todo mundo sabe o que é ciúmes, é você olhar para o outro e, poxa, que chato que ele tem aquilo que ele tem, ou quem sabe eu gostaria de ter aquilo que ele tem, ou numa obsessão ainda maior, eu gostaria de ser quem ele é. Não é só que eu gostaria... Gente, nós vimos um filme essa semana, Fome de Poder. Até alguns amigos me aconselharam. É a história de como o McDonald's foi fundado e como ele tornou... Já assistiu? Terrível, né? E como ele tornou-se aquilo que é. Então, eu não posso dar spoiler, né? Mas o camarada não apenas... isso é um spoiler, mas você já vai ver no início. O camarada não apenas se põe a roubar a ideia do outro, mas ele vai querendo a vida dos outros. Ele rouba a mulher do outro, gente. Então, não é que ele quer ter o que o outro tem tão somente. Ele quer ser quem o outro é. Ciúmes. Que, se você pensar, nada mais é do que uma ingratidão diante da vida que Deus te deu. Ciúmes e ingratidão a Deus andam de mãos dadas. O próximo é ira. E ira não é aquele sujeito que vive irado, isso aqui está muito óbvio, mas ira aqui, a expressão que o Paulo usa da ideia de temperamento descontrolado, é o sujeito que às vezes até parece calmo, ele explode. Ele explode. E aí a gente vai justificar dizendo, não, que meu temperamento é explosivo, né, que minha personalidade é assim mesmo, né, eu tenho pavio curto. Já ouviu gente assim? Talvez você se ouviu agora. Não é que você simplesmente tem isso como traço da sua personalidade. Aliás, o pecado e a obra da carne, às vezes ela se disfarça de traços de personalidade. Porque é mais fácil chamar de traço de personalidade do que pecado, né? Porque traço de personalidade a gente aceita, pecado a gente tem que se arrepender. Então eu prefiro chamar de traço de personalidade. É quem eu sou.
Porque se eu identificar que é pecado e obra da carne, eu tenho que abandonar. Mas aqui, ira, o que ele está falando é que você não é capaz de se controlar. Já conheceu gente assim? Eu já conheci. É o tipo de pessoa que você fala, cuidado, assim, não pisa no calo dele. Aquele ali, ó, cuidado que se você falar alguma coisa diferente, ó, vai ficar complicado. Não vive guiado pelo Espírito Santo. E, meus irmãos, em nome de Jesus, se esse é um traço de personalidade seu, esse é, na verdade, um pecado do qual você tem que se arrepender. Próximo é egoísmo. Uma outra versão, e eu prefiro essa tradução, é ambição egoísta. Interessante que quando esse termo foi cunhado, ele primeiramente trazia a ideia de ganância. Então, egoísmo no sentido do sujeito ganancioso, com dinheiro mesmo. Sabe? Então, o cara egoísta é o mesmo que o cara avarento. Mas depois essa palavra passou a ser usada para falar de políticos. Sabe o político que faz campanha e que, na verdade, ele olha na tua cara, ele é o sujeito mais querido da face da terra até no dia da eleição. Depois você não existe mais. Tá? Por quê? Porque, na verdade, ele não está visando o benefício de ninguém, senão o seu próprio benefício. O nome disso é ambição egoísta. Como saber se nós vivemos de modo egoísta? Uma pergunta simples, porém reveladora. Se você sempre se pergunta antes de alguma atitude, o que eu vou ganhar com isso, é disso que o Paulo está falando. Pode ser um negócio, pode ser um trato familiar, pode ser uma amizade. Se você vive relações custo-benefício, o que eu posso ganhar com essa aproximação? O que eu posso ganhar com essa amizade? O que eu posso ganhar com esse encontro? O que eu posso ganhar nessa igreja? O que eu posso ganhar diante dessa família? Você sempre está pensando em como você pode se beneficiar e não beneficiar o outro. Veja que isso é o contrário do Evangelho. Isso é viver em egoísmo, em ambição egoísta. Isso é obra da carne. Depois você tem dissensões, que nada mais é do que divisão propriamente dita. Facções. É a divisão, só que a partir da emissão de opiniões. É expressar escolhas e opções de modo divisivo. É divisão a partir de opiniões, é ser polêmico. Ok? Em tempo de redes sociais, esse é um pecado que muitos de nós têm que confessar e se arrepender. Eu tenho tentado viver ou experimentar uma relação diferente com as redes sociais. Eu até postei no início da semana, creio eu, que eu tentaria diminuir drasticamente a minha atividade nas redes sociais, inclusive no WhatsApp, que o WhatsApp é um negócio que eu achei que ia ajudar a vida e assim só piorou, porque literalmente eu passo o dia respondendo mensagem. Passava. Então agora você vai ter que ter um pouco de mais paciência comigo. Se for importante, me liga. Esse é o pedido que eu tenho feito. Porque a gente passou por tempos onde, por exemplo, imagine, alguns de vocês viveram um pouco disso. Vocês se comunicavam por cartas. Então tem gente que namorou por carta. Então qual que é o lance da carta? Você escreve a carta, você põe no correio, você espera chegar. Você espera que a pessoa receba a carta, que ela tenha a predisposição em escrever uma carta em resposta, que ela coloque no correio, que chegue para você, e você assim ficava maravilhado quando demorava um mês para responder. Respondeu rápido. Aí eu estou avançando bastante no tempo, mas vem o fax, aí vem o e-mail. Então aquilo que a gente ficava feliz de ter uma resposta um mês depois, com o e-mail, assim, se passou um dia e não obteve resposta, você já está mandando outro e-mail para dizer, ô camarada, não está vendo aí o que eu escrevi, não? Aí veio o WhatsApp, que é assim, a manifestação do ápice do nosso inconformismo e da nossa falta de paciência, porque agora não se responde depois de um dia e fica chateado, você tem que responder na hora, porque se você não mandar mensagem, o sujeito não estiver online, ou pior, se estiver online e não responder, aí acaba a amizade. E aí quando o povo descobre que eu tirei a notificação de visualização do meu WhatsApp, sabe os 2 tracinhos azuis? Quando você me escreve, eu vejo, mas não aparece os 2 tracinhos azuis. Para quê? Para eu ter um pouco de paz. Porque, se você lê e você não pode responder na hora, aí o sujeito já fica chateado com você.
Fala, pô, mandei mensagem para o pastor, nem para responder na hora, pô. Então você já está avisado. Eu já fui desses de discutir um pouco em internet. Parei com isso também. Mas, gente, às vezes eu vejo alguns irmãos, eles... Deixa eu falar uma coisa para você, se você não tem muita aptidão com rede social. Eu não sei se você sabe, pode ter 10 mil comentários. Se você fizer um comentário lá numa página super conhecida, se você tiver com o teu comentário no meio dos 10 mil, o teu comentário aparece para os teus amigos, viu? Eu falo isso num tom de brincadeira, mas como eu já vi cristãos xingando nas redes sociais. Xingando, falando palavrão para o outro. O que é o nome disso? Facção. Divisão a partir de opiniões, de polêmica, de intolerância, de partidarismo. Falando em partidarismo, nem vou entrar nesse mérito, mas como as visões políticas dividiram o Brasil e dividiram a igreja. Eu vejo gente discutindo, porque um é azul, o outro é vermelho. Eu não faço, não é por falta de vontade, não. Não é por falta de vontade. É que aí eu clamo ao Espírito Santo e falo, bloqueia os meus dedos. Que dá vontade de responder algumas coisas, alguns absurdos. Para quê? Para quê? Ou de que modo? O próximo é inveja, que é mais do que cobiça. Não é apenas desejar o que o outro tem, é lamentar pelo bem que o outro tem. Sabe quando Jesus fala sobre alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram? É muito mais fácil chorar com quem chora do que alegrar com quem se alegra. É muito mais fácil você sentir a dor de quem padece, ou seja, uma pessoa que você nem se importa muito, não tem tanta proximidade, e essa pessoa fala que perdeu um ente querido, você se solidariza. Esse é um pressuposto do ser humano. Tá? Um ser humano. Ele sente a dor do outro. Alegrar com o que se alegra é necessário uma nobreza de espírito maior. Certa vez eu vi um vídeo de alguém que eu confesso não me encanta muito, por causa de algumas posições dele, mas é claro que ele é um excelente orador, uma mente brilhante, Leandro Carnal. E aí ele falava o seguinte, você quer descobrir quem é teu amigo? Não conta tuas desgraças e tragédias, não. Porque assim, quando você conta tuas desgraças e tragédias, ai, que pena, vem cá, dá um abraço, né? Coitadinho. Mas você chega numa roda, eu achei genial, e ele fala assim, fala como tua vida está boa, ou como teu casamento está maravilhoso, ou como seus filhos são incríveis. Fala que você foi promovido no emprego. Fala que você está ganhando melhor do que você jamais sonhou em ganhar. E se alguém naquela roda dizer, que bom para você, aí você viu que não é seu amigo. Porque chorar com os que choram é muito fácil. Se alegrar com os que se alegram, e isso é outra coisa. Então a inveja é lamentar pela vida do outro, ao invés de se tornar feliz com aquilo que ele é. Veja como o pecado deturpa a nossa relação com o próximo. E por fim, embriaguez, orgias. Os pecados que eu vou chamar de pecados sociais. Embriaguez não diz respeito, isso é muito importante, que é outra coisa comum na nossa sociedade e cultura. Embriaguez não diz respeito ao sujeito que assim bebe até cair, que é um alcoólatra, que não se aguenta, que bebe todo dia. Isso é muito óbvio, é vício. Isso é um problema, não só espiritual, mas de saúde. Embriaguez, meus irmãos, nada mais é do que se permitir ser alterado por substância alcoólica. Simples assim. Se você bebe um pouquinho mais da conta, não, eu estou bem. Se aquilo te alterou, se aquilo te entorpeceu, esse é o sentido. Isso é uma manifestação, é uma obra da carne. Por quê? Porque você não é regido pelo Espírito. Por quê? Porque você não tem controle. A pergunta simples para todas essas manifestações é o seguinte, o Espírito me lideraria a essa atitude? O Espírito, você acha que o Espírito Santo vai te liderar em embriaguez? É claro que não. Portanto, se não é obra do Espírito ou fruto do Espírito, é obra da carne. Efésios 5, versículo 18 fala sobre isso. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Uma coisa leva a outra. Mas deixem-se encher pelo Espírito. E então orgias.
Orgias, quando a gente ouve essa expressão, a gente pensa numa orgia sexual, mas ela está num outro contexto de pecado, não é isso que significa. Orgia aqui não é para falar de festas sexuais, e sim de excessos de todo tipo. O abuso, seja de bebida, seja de outras substâncias, por isso que orgia vem junto com embriaguez. A orgia que leva à libertinagem. Olha o que Romanos 13:13 fala. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação. E aí, novamente, eu cito Timothy Keller, que diz que uma das obras da carne é o vício em substâncias e comportamentos que criam o prazer. Ah, mas foi só uma vez. Um abismo leva a outro abismo. E aí ele diz, e coisas semelhantes. Ou seja, todo o resto de uma lista quase que inumerável que aponta para as obras da carne. E o fechamento desse texto, eu sei que a gente se estendeu um pouco já, mas o fechamento desse texto, extremamente importante. Ele diz, eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu repito, porque isso é pesado. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Primeiro eu quero olhar a expressão os que praticam. Os que praticam aqui não quer dizer aqueles que já cometeram tais atos alguma vez na sua vida, senão todo mundo estava perdido. Não quer dizer aquele cristão legítimo e honesto que luta contra a sua carne, que tenta viver uma vida regida pelo Espírito Santo, mas em algum momento tropeça. Não é disso que o Paulo está falando. O que ele está dizendo é aqueles que transformaram qualquer item dessa lista no seu estilo de vida. Olha o que Lutero fala sobre isso. Cristãos também caem e agem na carne. Davi caiu horrivelmente em adultério. Pedro também falhou quando negou a Cristo. Entretanto, por maior que esses pecados tenham sido, quando os seus pecados foram trazidos às suas atenções, esses homens não continuaram em seus pecados, mas se arrependeram. E aí ele diz, não há nada pior do que continuar em pecado. Se alguém não se arrepende, mas obstinadamente continua a satisfazer os desejos da carne, é um sinal claro que não são sinceros. A questão não é tropeçarmos no pecado, a questão é transformarmos as obras da carne em um estilo de vida. A questão é nos anestesiarmos para o pecado, achar que é normal e dizer, tudo bem, todo mundo vive assim, a cultura e a sociedade apontam para isso, meus amigos vivem dessa maneira, não tem nada de mal, não estou fazendo nada de mal a ninguém. Isso é tão sério, e é por isso que eu dei ênfase apenas a esse texto essa manhã, porque o texto não dá margem para outra interpretação. Se algum item dessa lista define a sua vida, a salvação não te alcançou. Se a sua vida é regida por algumas dessas práticas, ela não é regida pelo Espírito. Como um teólogo, Boyce, ele diz, o tempo verbal indica uma continuidade habitual em pecados carnais, em vez de lapsos isolados. E o ponto é que aqueles que continuamente praticam esses pecados dão evidência, lembra que as obras da carne são manifestas, dão evidência de nunca terem recebido o Espírito de Deus. E há algo nesse texto que é assustador. Porque você pode ter nascido na igreja, você pode ter sido criado na igreja, você pode viver na igreja, você pode morrer na igreja e abrir os olhos e estar longe de Deus. Isso é o quão sério esse texto é. Porque se você viver dentro da igreja, mas não for encontrado em Cristo, é o próprio Cristo que vai dizer nos evangelhos, para aqueles que disserem, mas em teu nome eu fiz tanta coisa, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus, certamente, pesaroso em seu coração, terá que dizer, afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Se você é cristão,
e seu estilo de vida pode ser percebido nessa lista. Eu vou parafrasear. Se você se considera cristão e o seu estilo de vida é percebido nessa lista, você precisa se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Ele e, de fato, herdar o reino dos céus. Está vendo por que foi importante, por 5 capítulos, o Paulo dizer que é pela graça? E que é mediante a fé? E que nós somos livres? Porque se o Paulo não tivesse dito isso em 5 capítulos, a gente pensaria que essa lista é uma lista de barganha para conquistar a salvação. Mas veja que o Paulo diz, não herdarão a salvação, não herdarão o reino de Deus, porque a salvação só pode ser herdada, não conquistada. E como é que herdamos o reino de Deus? Em Jesus Cristo. Qual é a evidência dessa herança? Uma vida regida pelo Espírito Santo de Deus. E eu amo a citação de Charles Spurgeon, poderosíssima. Fala comigo e talvez fale com você. Ele diz, a graça que não muda a minha vida não salvará a minha alma. Isso é graça. A graça que não me transforma em alguém que agora é desejoso em viver a vontade de Deus, não é a graça divina. Porque a graça, como Paulo diz em Tito, capítulo 2, ela nos ensina a abandonar as paixões desse mundo, nos fazendo resguardarmos-nos, até que chegue a hora onde Cristo há de nos buscar. Aí então nós entendemos a graça. Então, qual é o objetivo de Paulo com essa lista? Não é destruir a segurança cristã. Não é colocar medo no cristão. Aliás, se você é um salvo em Cristo Jesus, não há razão para medo. Mas é sim apontar para as evidências da vida de quem de fato é salvo. Por isso que o convite do Evangelho é surpreendente. O convite do Evangelho é Deus dizendo, eu te amo, venha como está. E algumas pessoas não entendem isso. Falam, não, eu preciso mudar para depois ir para Deus. Eu preciso mudar minha vida para depois ir para Jesus. Amigo, sem Jesus você não consegue. Então o convite do Evangelho é tão amoroso a dizer, eu te amo, venha como está. Mas o convite do Evangelho é tão amoroso ao ponto de dizer, eu te amo e por isso não posso deixar você viver da mesma maneira. Que Deus nos ajude. Quem sabe nessa manhã, para alguém aqui, essa é uma manhã de arrependimento e de conserto com o Senhor. Se esse é você, eu encorajo que você assim o faça, entre você e Deus. Nesse momento onde nós iremos louvar a Deus com mais uma canção, que você possa refletir sobre tudo isso. E que quem sabe, efetivamente, se sua vida tem sido regida por isso, mas se a palavra de Deus falou contigo essa manhã, volte-se para o Senhor. Quem sabe você, numa outra categoria, é um cristão, é um salvo, mas tem lutado com algumas dessas coisas. Volte-se também para a cruz e fala, Deus, eu não consigo. Me encha do Teu Espírito Santo e me ajuda a viver uma vida que é agradável a Ti. Quem sabe numa terceira categoria, mesmo com suas falhas e pecados, mesmo com seus tropeços, hoje você pode dizer, graças a Deus, não pelo meu mérito, mas graças a Deus, mesmo com falhas, mesmo com equívocos, eu tenho conseguido viver uma vida regida pelo Espírito. A minha oração é que isso continue sendo o retrato da sua vida. Ou seja, quem está completamente inundado no pecado, ou quem está completamente imerso no Espírito, tanto um quanto o outro, nós continuamos desesperadamente necessitando de Deus. Seja para mudança, seja para continuidade, esse é o convite do Evangelho. Amém? Vamos orar e eu peço que o pessoal do louvor venha até aqui. Senhor Deus e Pai,